bem? Hoje eu vim trazer para você um pouquinho de algumas coisas que eu vivenciei aí durante a semana nas aulas, né, com as pessoinhas que eu gosto tanto ali do ensino médio, né? Bom, especificamente teve uma aula que eu gostei muito de trabalhar, porque eu pude ter a oportunidade de novamente falar um pouco mais do nosso querido Machado de Assis. E não dá para a gente, tocando em Machado de Assis, realmente é, não repensar essa questão do cânone na literatura brasileira em relação ao ensino de literatura hoje em dia, na verdade. Muito se tem falado e a literatura, de maneira geral, a literatura acadêmica, né, que trata da questão do ensino de literatura, a relação desse ensino, né, com a escola, já tem apontado a grande dificuldade que é ainda se manter na sala de aula, né, uma abordagem didático-pedagógica calcada numa concepção historiográfica para o ensino de literatura. Trocando em miúdos, por exemplo, quando nós, professores, professoras, insistimos, por exemplo, em trabalhar a literatura por aquele viés de quem escreveu, quando escreveu, quais as características de. É mais ou menos isso, não querendo ser simplista, porque a questão realmente ela é complexa, tá? Mas, como eu estava falando, esse prazer de trabalhar com Machado de Assis é sempre renovado, porque, citando, tá? Uma fala, né? Um dito, um escrito de um livro que eu tenho visto e acho bastante interessante, que trata exatamente da atualidade de Machado de Assis. O autor, né, um dos organizadores, ele diz o seguinte: Machado hoje é uma casa com muitas portas e janelas pelas quais se pode entrar comportadamente, tocando a campainha ou sorrateiramente, como um gato aproveitando uma veneziana mal fechada. Eu achei isso fantástico, porque a leitura de Machado de Assis, a mim, sempre provocou isso. Né? Olha, anos de escolaridade, séculos de escolaridade que eu já tenho, e ainda hoje, eu, quando estou diante de uma obra do Machado, é sempre empolgante. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje um pouquinho, né, dessa questão da atualidade do Machado, para além dessa proposição, né, de abordagem historiográfica da obra de um autor importante para nós. É sempre como eu digo para os nossos alunos, para os meus alunos, né? Um autor ele não escreve desapegado do seu tempo, né? Ele produz naquele tempo segundo uma cosmovisão, né, de mundo. Ele é um ser dentro de um locus, né, de um espaço, e nesse espaço muitas interrelações acontecem, muitas ideologias estão em jogo, ou melhor dizendo, várias ideologias estão em jogo, e o ser humano, que é o autor, ele não está fora dessa curva, né? Ele não está fora de um momento. Isso é importante para a gente entender a maneira como ele expressa o seu pensamento por meio da arte literária. E o Machado, ele novamente, né, resgatado sempre na escola, né, já faz parte desse cânone, e existem possibilidades de leitura do Machado, né, ainda hoje. Uma dessas possibilidades é quando nós podemos repensar uma coisa que está muito em voga hoje, e a sociedade precisa ainda discutir sobre isso, e a escola é um espaço privilegiado, sim, para que isso possa acontecer, que é, por exemplo, as questões que se referem às relações de gênero. Não é? A obra de Machado de Assis, por exemplo, em Dom Casmurro, ela nos permite esse tipo de abordagem, né? Quando nós podemos pensar as relações de gênero e sexualidade, claro, guardadas as devidas proporções que forem possíveis aos professores e professoras dentro da sala de aula, né? Trabalhar essas relações de gênero e sexualidade, por exemplo, ali no final do século XIX, né? Final do século XX também, a gente pode começar a repensar tudo isso.
Outro tema que é bem interessante de se olhar, se você percebe a figura de Capitu, para além dessa história do traiu, não traiu, é perceber esse empoderamento que a literatura traz para a voz da mulher. Né? Isso também é bastante atual e é interessante ser pensado e abordado. Outras questões que se colocam também a partir da leitura do Dom Casmurro, por exemplo. Eu aqui estou tomando como base o Dom Casmurro especificamente nesse papo que eu estou tendo com você hoje. É a questão, por exemplo, das ressignificações do que seria a masculinidade. Novamente eu volto a falar, depende bastante, né, de como nós, professores e professoras, conseguimos nos enxergar, da abertura que nós tenhamos, da maturidade da turma, para quem nós estamos lecionando, né? Mas eu aqui com foco no ensino médio, entendo que esses temas que eu já falei aqui podem ser levados para a sala de aula, novamente, com todo o cuidado que eu estou dizendo aqui, observadas as características do momento em que nós estamos ali trabalhando com os alunos. Que alunos são esses? Que perfil é esse que eu tenho na minha sala de aula, para que eu possa conduzir uma discussão que seja proveitosa, que seja respeitosa, mas que não feche os olhos para as situações da realidade, né, do nosso contexto. Aliás, a contextualização é importantíssima quando nós estamos trabalhando com a questão da literatura, para além de compreender, inclusive, que isso é uma observação, ou melhor dizendo, uma diretriz que é defendida pela Base Nacional Comum Curricular, né? E em todas as áreas de conhecimento, e especialmente focando aqui para a área de linguagem, né? E aí vale relembrar os componentes curriculares que compõem essa área, né? Que é exatamente o meu, né? Que é o de língua portuguesa, mas nós temos também a língua inglesa, artes visuais, a dança, o espanhol, né, a língua espanhola, o teatro, a educação física, então fazem parte dessa grande área do conhecimento que se chama hoje linguagens, né? Então, um outro aspecto de Dom Casmurro que pode ser abordado também é a questão do espaço, né? Como que o espaço, né, a construção do espaço pelo narrador ali, ele favorece uma discussão a respeito do subúrbio, quando você toca, por exemplo, no assunto do subúrbio carioca, né? Para além da própria geografia, a gente tem a questão de costumes que podem ser revisitados, né? Inclusive no trabalho interdisciplinar. Outro aspecto bastante interessante é o realismo psicológico da própria contribuição de Machado de Assis para a obra dele. Isso tudo é interessante. Agora, mais interessante ainda é trazer para o aluno e para a aluna essa discussão a respeito da questão racial, da identidade de Machado de Assis, por exemplo. Há bem pouco tempo, a Universidade Zumbi dos Palmares, ela trouxe essa reflexão a partir de uma imagem, né, de uma foto de Machado de Assis, que nós nos acostumamos a ver e a conhecer, e que, na verdade, pelo jogo de luz e sombra, né, estava branqueando a figura de Machado de Assis. É por isso que ainda hoje, em pleno século XXI, eu tenho ainda dentro da minha própria sala de aula, seja virtual ou presencial, a ideia dos meus alunos, que são jovens alunos ali no ensino médio, de pensarem ainda no Machado de Assis branco. E eles ficam assim, como assim ele não era? Aí o que tem, o que foi criado para eles, para que eles entendessem dessa maneira? E então existe, né, por parte dessa instituição que eu citei, esse trabalho bastante interessante de resgatar, né, a etnia, né, a cor, digamos assim, do Machado, e como isso é importante hoje para a questão da representatividade desse povo e da nossa própria revisão crítica, né, do valor desse homem, desse literato, dessa pessoa que vem trazendo para a gente reflexões ainda hoje bem significativas. Bom, eu vou ficar por aqui por hora, espero que você tenha gostado e procure seguir, né? Me seguir aí para a gente ver outras informações que são interessantes também. Eu espero que sejam para você como estão sendo para mim. Um abraço.